Quando certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. No vídeo de hoje, vamos falar de A Metamorfose. Olá pessoal, meu nome é Natália Halber e hoje, como eu já comentei, nós vamos falar sobre a Metamorfose de Franz Kafka. Essa frase que eu li no início do vídeo é simplesmente a primeira frase do livro inteiro. O que pode surpreender, porque o Kafka decide começar nada mais nada menos pelo clímax. Sem preparação ou contexto nenhum, a gente recebe a pancada de que um homem se transformou num inseto. Só que depois dessa pancada, o narrador vai descrever de forma fria o que está acontecendo. E parece que está tudo normal. E isso causa arrepios. A linguagem é simples, mas é essa forma de narrar que deixa o livro muito mais medonho. E a história é bastante simples. A gente tem aqui o Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante, que para a época era uma profissão até que rentável, porque ele conseguia sustentar a família inteira dele, que era composta pelo pai, a mãe e a irmã mais nova. Até que um dia ele vai acabar se transformando nesse inseto monstruoso. E ele só vai perceber isso quando ele tenta levantar da cama. Porque ele percebe que em vez de braços, ele tem patinhas. Que em vez de umas costas, ele tem uma casca aqui atrás. E ele começa a ficar apavorado porque ele não consegue descer da cama. E do lado de fora, os pais estão berrando porque eles vão se atrasar para o trabalho. E aparece o chefe dele na casa para cobrar e pedir por que ele não foi para o trabalho. Nisso já tá a irmã e a mãe chorando, uma confusão na casa, e o pobre coitado tentando levantar da cama. Até que ele consegue, ele cai. Ele não levanta, ele cai. E ele fica tentando avisar a família dele que ele já tá indo. Só que ele fala com uma voz que pra ele tá normal, mas que a família não consegue entender, que é um som de animal, um ruído. E quando finalmente ele consegue abrir a porta, o chefe dele sai correndo. De medo, de pavor, sabe? E a família fica sem saber o que fazer, né? Porque afinal ele tinha se transformado num inseto. E o Gregor então vai tentar ir atrás do chefe. Só que o pai dele vai achar que ele tá tentando atacar o chefe. E ele vai e enxota o Gregor de volta pro quarto, extremamente com muita violência. Tanto que é uma cena triste que o Gregor passa pela porta e um dos seus flancos fica sem um pedaço. Então, a forma que o narrador descreve, como eu já disse, é bem bizarra. E depois desse episódio, os pais deles vão deixar ele simplesmente trancado lá no quarto, sem poder sair. Ou seja, vão, manter ele em cativeiro. Isso foi a melhor solução que eles acharam pro problema que o Gregor tinha virado. E a única que ainda vai, então, tentar alimentar ele é a sua irmã, que é a Gretchen. Ela primeiro vai colocar uma tigela assim de leite, que antes era a bebida favorita do Gregor, só que ele não consegue mais tomar aquilo. E ela vai então deixar a comida podre lá pra ele, e aí que ele vai perceber que é disso que ele gosta agora nessa situação. E acho que o mais triste dessa história é que o Gregor vai se sentindo culpado, sabe? Ele vai se sentindo culpado pra ser um peso pra família, ele fica se sentindo culpado porque a família tem que voltar a trabalhar, e aí ele tem a esperança de querer voltar à condição humana, sabe? E ele fica pensando que como ele queria colocar a irmã lá no colégio especial, e ele fica triste por causa disso, e isso é de cortar o coração. E ele fica triste porque a família tem que se preocupar com ele. E aí a história vai passando, tem alguns outros acontecimentos, mas chega um ponto que a família se pergunta se aquela criatura é mesmo o Gregor. E eles ficam desejando a morte dele. O que é muito triste, porque, assim, eles acham que o Gregor não entende eles. Só que o Gregor entende. E imagina você ver a família que você tanto amava desejando a sua morte. Pra você parar de ser um peso. Isso é, assim, extremamente triste. E se você ainda não leu A Metamorfose, eu recomendo que pule essa parte, vá pro final, porque vão ter alguns spoilers e depois eu não quero que vocês digam que eu não avisei. Bom, dado aviso, o final dessa história, sério, minha gente, é muito triste. Quando o Gregor morre
E a família fica aliviada com a morte dele, agradece por não ter mais esse peso. É de cortar o coração. É assim, né? Será que vão lembrar de mim só quando eu for útil para as pessoas? E o próprio Kafka dizia que não gostava muito do final de Metamorfose, mas eu gostei porque a gente consegue perceber como, mesmo depois da morte de Gregor, a família segue a vida e consegue ser até feliz, sabe? Como se esse problema nunca tivesse existido, como se o Gregor fosse só no passado e agora eles estivessem bem. Mostra como as pessoas vão seguir em frente, mesmo depois da nossa morte. E é muito triste como eles esquecem do Gregor. E bom, essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. E até logo!